Talvez o livro mais lido da história não chegou até você do jeito que foi escrito, mas do jeito que alguém decidiu que você deveria lê-lo. Isso não é teoria da conspiração. É história documentada, estudada em universidades, debatida por teólogos e arqueólogos há séculos, e ainda assim, quase ninguém fala sobre isso nos bancos das igrejas. A verdade é que a Bíblia passou por concílios, copistas, imperadores e disputas políticas antes de chegar às suas mãos. E cada uma dessas mãos deixou uma marca. Se você soubesse que partes da sua fé foram moldadas por decisões humanas, cheias de intenção e contexto histórico, isso abalaria o que você acredita ou libertaria. Neste vídeo, você vai descobrir como o cânon bíblico foi formado, quais livros foram deixados de fora e por quê, como copistas e imperadores influenciaram doutrinas inteiras e o que tudo isso significa para quem busca uma fé mais honesta e profunda. Porque talvez a maior ameaça à fé verdadeira não seja a dúvida, mas o medo de perguntar. Imagine que alguém entrega a você um livro e diz: "Isso aqui é a palavra de Deus." Você aceita, lê, acredita. Mas e se ninguém te contasse que antes desse livro chegar nas suas mãos, centenas de pessoas, bispos, escribas, imperadores e teólogos, passaram séculos discutindo, votando e decidindo o que entraria nele? A Bíblia que conhecemos hoje não surgiu pronta num único momento de revelação divina. Ela foi sendo organizada ao longo de centenas de anos, num processo que misturou espiritualidade genuína, disputas teológicas intensas e, sim, muita política. O cânon do Antigo Testamento, por exemplo, só foi amplamente definido entre os séculos I e II depois de Cristo, enquanto o do Novo Testamento levou ainda mais tempo, com debates sérios se estendendo até o século IV. O Concílio de Hipona, em 393 depois de Cristo, e o de Cartago, em 397, foram momentos decisivos em que líderes da Igreja cristã se reuniram e formalizaram quais textos seriam considerados sagrados e canônicos. Antes disso, comunidades cristãs em diferentes regiões usavam conjuntos distintos de escritos. Algumas incluíam textos que hoje são desconhecidos pela maioria dos fiéis. O estudioso Bart Ehrman, professor de estudos do Novo Testamento na Universidade da Carolina do Norte, documenta isso detalhadamente em sua obra Misquoting Jesus. É como se a história da Bíblia fosse um rio formado por muitos afluentes, cada um carregando sua própria água, sua própria cor, sua própria direção. O que chegou até nós é real e poderoso, mas foi moldado por escolhas humanas concretas. E saber disso não enfraquece a fé. Abre uma pergunta muito mais honesta. Quem moldou a forma da fé que herdamos? Em 1945, um camponês egípcio chamado Muhammad Ali al-Saman estava cavando perto de um penhasco na região de Nag Hammadi quando encontrou um jarro de barro lacrado. Dentro dele, havia 13 códices de papiro com mais de 50 textos cristãos primitivos, escritos que a igreja oficial nunca incluiu na Bíblia e que muita gente nem sabia que existiam. Entre eles estava o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e textos gnósticos que apresentavam Jesus de um jeito completamente diferente do que se ensina nas igrejas tradicionais. Esses documentos não eram falsificações medievais. Datavam dos séculos II e III depois de Cristo, contemporâneos de muitos textos que entraram no cânon oficial. A descoberta sacudiu o mundo acadêmico e levantou uma pergunta incômoda. Se esses textos existiam e circulavam entre cristãos antigos, por que desapareceram da fé oficial? A resposta não é simples, mas passa diretamente pela ideia de autoridade. Textos como o Evangelho de Maria Madalena, estudado pela pesquisadora Karen King em The Gospel of Mary of Magdala, mostravam uma espiritualidade mais interior, menos hierárquica e, em muitos casos, com um papel central para mulheres, algo que contrariava a estrutura de poder que a igreja estava consolidando. Outros escritos, como o Apocalipse de Pedro, traziam visões de salvação universal que entravam em choque com doutrinas de punição eterna. Não foram descartados por serem falsos, mas por serem inconvenientes.
É como numa eleição em que alguns candidatos são desclassificados antes mesmo de o povo votar. O resultado parece legítimo, mas o processo já estava filtrado. E o que fica dessa reflexão é poderoso. O cristianismo que chegou até nós é apenas uma das vozes que disputavam o significado de Jesus. E talvez não seja a única que merece ser ouvida. Antes da imprensa existir, cada Bíblia do mundo era feita à mão, letra por letra, página por página, por um copista sentado numa cela fria de mosteiro, com uma pena de ganso e muita fé. Parece simples, mas esconde um problema enorme. Seres humanos cometem erros, têm opiniões, e às vezes acham que sabem melhor do que o texto original o que Deus quis dizer. Bart Ehrman, em Misquoting Jesus, identificou que existem entre 200.000 e 400.000 variações textuais entre os manuscritos do Novo Testamento que sobreviveram até hoje. Um número que choca até quem estuda o assunto há anos. Algumas dessas variações são pequenas, como trocar uma palavra por outra de significado parecido, mas outras mudam doutrinas inteiras. A famosa passagem de João 8, sobre a mulher adúltera que Jesus perdoa, por exemplo, não aparece nos manuscritos gregos mais antigos. Foi inserida posteriormente por copistas. Um dos casos mais estudados é o da primeira epístola de João, no versículo conhecido como Comma Johanneum, que diz: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, e estes três são um. Esse trecho, usado como base para a doutrina da Trindade, não aparece nos manuscritos gregos originais mais confiáveis, e estudiosos como Bruce Metzger, em The Text of the New Testament, apontam que foi acrescentado séculos depois, provavelmente para reforçar uma posição teológica que estava sendo disputada na época. Não se trata de acusar ninguém de mentira deliberada. Muitas vezes, o copista acreditava genuinamente estar preservando a verdade. Mas o efeito prático é o mesmo. O texto foi moldado por mãos humanas carregadas de intenção. É como um telefone sem fio que atravessa 1000 anos. A mensagem pode chegar, mas nem sempre chega intacta. E isso nos leva a uma virada inevitável nessa história. Quando o maior império do mundo ocidental decidiu abraçar o cristianismo, as coisas ficaram muito mais complicadas. No ano 313 d.C., o imperador Constantino assinou o Édito de Milão e mudou o curso da história para sempre, não apenas da política, mas da espiritualidade ocidental inteira. De perseguida a protegida, a fé cristã passou do underground para o palácio imperial numa velocidade vertiginosa. E quando uma religião sobe ao poder, ela inevitavelmente carrega consigo as perguntas que o poder sempre faz. O que nos une? O que nos ameaça? O que precisa ser controlado? Em 325 d.C., Constantino convocou o Concílio de Nicéia, reunindo bispos de todo o império para resolver disputas teológicas que estavam rachando a igreja, especialmente sobre a natureza de Jesus. O resultado foi o Credo Niceno, uma declaração de fé que definia o que era a ortodoxia e, por consequência, o que seria a heresia. A partir dali, discordar não era apenas um erro espiritual, podia ser um problema político. O historiador Eusébio de Cesareia, que participou do Concílio de Nicéia e era próximo de Constantino, registrou esse período em sua história eclesiástica, mas o fez como alguém que claramente apoiava a versão vencedora da fé. Grupos como os arrianos, que tinham uma visão diferente sobre a divindade de Jesus, foram progressivamente marginalizados, seus textos destruídos e seus líderes exilados. A teóloga Elaine Pagels, em The Gnostic Gospels, mostra como a consolidação do poder imperial e a consolidação da doutrina cristã caminharam juntas, se alimentando mutuamente. É como se a fé tivesse entrado num casamento de conveniência com o Estado. E nesse tipo de casamento, quem costuma ceder mais é o lado espiritual. A pergunta que fica suspensa no ar é perturbadora e necessária. O que foi preservado por ser verdadeiro e o que foi preservado por ser útil a quem estava no poder? Leia os evangelhos com atenção e você vai notar algo estranho.
Jesus raramente fala sobre fundar uma instituição. Ele fala do reino de Deus, mas descreve esse reino como algo que está dentro de vós, como registra Lucas 17:21. Ele come com pecadores, ignora rituais religiosos quando eles se tornam mais importantes do que as pessoas, e reserva suas críticas mais duras não para os marginalizados, mas para os líderes religiosos que usavam a fé como instrumento de controle. O teólogo Marcus Borg, em Meeting Jesus Again for the First Time, argumenta que Jesus foi, antes de tudo, um sábio espiritual e um crítico social. Alguém cujo ensinamento central era sobre transformação interior, compaixão radical e uma relação direta e viva com o sagrado. Isso é muito diferente de um sistema de regras, culpas e recompensas que boa parte do cristianismo institucional construiu ao longo dos séculos. A distância entre o Jesus dos evangelhos e o Jesus das instituições religiosas é às vezes desconcertante. O estudioso Richard Rohr, frade franciscano e fundador do Centro de Ação e Contemplação no Novo México, dedica grande parte de sua obra a mostrar que a mensagem de Jesus apontava para uma experiência mística e transformadora, não para uma religião de conformidade externa. Em The Universal Christ, Rohr argumenta que o Cristo dos Evangelhos é uma presença que convida à consciência expandida, à reconciliação e à cura interior, não à submissão por medo. Curiosamente, muitos dos ensinamentos de Jesus mais radicais sobre perdoar inimigos, sobre o perigo da riqueza, sobre amar sem condições, aparecem nos evangelhos canônicos, mas raramente são o centro das pregações institucionais. É como se o texto estivesse lá, disponível para todos, mas sistematicamente colocado em segundo plano. E isso nos leva direto à ferramenta mais poderosa que qualquer sistema de controle já usou. Uma ferramenta tão antiga quanto a própria religião e tão presente hoje quanto era há 2000 anos. Pense numa criança que obedece não porque entende o porquê das regras, mas porque tem medo do castigo. Agora multiplique isso por séculos, por continentes inteiros, por gerações que cresceram ouvindo que duvidar de Deus era o caminho certo para o inferno eterno. O medo do inferno, como doutrina sistemática e detalhada, não aparece com tanta força nos ensinamentos diretos de Jesus, quanto aparece na teologia que se desenvolveu depois dele, especialmente a partir de Agostinho de Hipona, no século IV, e depois com a escolástica medieval. O historiador Alan Bernstein, em The Formation of Hell, documenta como a ideia de punição eterna foi sendo construída e refinada ao longo dos séculos, absorvendo influências da cultura greco-romana e sendo amplificada pela Igreja medieval como instrumento de disciplina social. Não é exagero dizer que o medo do inferno foi, por muito tempo, uma das ferramentas mais eficazes de governança que o mundo ocidental já conheceu. Mais eficaz que exércitos, mais duradouro que leis. A Inquisição, que operou entre os séculos XII e XIX em diferentes formas pela Europa e América Latina, é o exemplo mais brutal de como o medo espiritual pode ser convertido em controle político e social concreto. Mas o controle pelo medo não precisou sempre de fogueiras. Bastava o sermão certo, a confissão obrigatória, a ameaça velada de exclusão da comunidade para que as pessoas se mantivessem dentro das fronteiras aprovadas pela instituição. A psicóloga e teóloga norte-americana doutora Marlene Winell cunhou o termo Religious Trauma Syndrome para descrever os danos emocionais reais que esse tipo de religiosidade, baseada no medo, causa em pessoas concretas ainda hoje. Questionar esse medo não é abandonar Deus. É recusar-se a confundir Deus com o sistema que diz falar em nome dele. E é exatamente aqui que surge a pergunta mais profunda de toda essa investigação. Se partes da Bíblia foram usadas para produzir medo, será que outras partes foram deliberadamente escondidas para evitar que as pessoas encontrassem algo muito mais poderoso, a liberdade? Há uma diferença enorme entre ler um mapa e decorar o desenho dele. Você pode passar a vida inteira olhando para um mapa sem nunca entender para onde ele aponta. E talvez seja exatamente isso que aconteceu
com boa parte da leitura bíblica ao longo dos séculos. A tradição judaica sempre reconheceu que os textos sagrados tinham camadas de significado. O Pardes, sistema de interpretação rabínico, dividia a leitura em 4 níveis: o literal, o alegórico, o homilético e o místico. Os primeiros cristãos também liam as Escrituras dessa forma, como mostra o teólogo Orígenes de Alexandria, no século III, em sua obra Peri Archon, onde defende abertamente que o sentido literal é apenas a superfície de um texto muito mais profundo. Mas, à medida que a Igreja foi se institucionalizando, a leitura literal e moralizante foi ganhando espaço. Mais fácil de controlar, mais fácil de ensinar em massa, mais útil para manter a coerência doutrinária. O resultado foi que uma tradição rica em simbolismo, mística e transformação interior foi sendo progressivamente achatada numa lista de regras e crenças a serem obedecidas. O estudioso Joseph Campbell, em The Power of Myth, observou que quando os mitos e textos sagrados são lidos apenas de forma literal, eles perdem sua função mais essencial, que é a de guiar o ser humano numa jornada de transformação interior. A Bíblia está repleta de linguagem simbólica que a própria tradição cristã primitiva reconhecia como tal. O Êxodo como jornada da alma, o deserto como espaço de purificação, a morte e ressurreição como padrão de transformação espiritual universal. O monge beneditino John Maine e o contemplativo Thomas Keating dedicaram décadas a resgatar a tradição mística cristã, mostrando que ela nunca desapareceu, apenas foi empurrada para as margens. É como um rio subterrâneo que continua correndo mesmo quando a superfície parece seca. A Bíblia lida com profundidade e pode ser muito menos um livro de respostas prontas e muito mais um convite ao autoconhecimento. E talvez seja justamente por isso que certas leituras mais superficiais foram tão convenientes para quem não queria que as pessoas pensassem por conta própria. O que nos leva, inevitavelmente, à questão que pulsa no coração de quem chegou até aqui. Investigar tudo isso é o fim da fé? Ou o começo de uma fé muito mais verdadeira? Tem gente que chegou até aqui com o coração acelerado, não de empolgação, mas de medo. O medo de que investigar demais quebre algo que nunca mais poderá ser reconstruído. Esse sentimento é real, é humano e merece respeito. Mas vale a pena perguntar: o que exatamente está sendo ameaçado? Se a fé depende da impossibilidade de fazer perguntas, ela já estava fragilizada muito antes de qualquer investigação começar. O filósofo e teólogo Paul Tillich, em The Dynamics of Faith, argumenta que a dúvida não é o oposto da fé, ela é parte constitutiva dela. Uma fé que nunca foi questionada é como um músculo que nunca foi usado. Parece intacto, mas não tem força real. Grandes figuras espirituais da história, Agostinho, João da Cruz, Thomas Merton, passaram por crises profundas de questionamento antes de chegarem a uma fé mais madura e enraizada. A dúvida para eles não foi o fim do caminho, foi o início do caminho de verdade. O que esse percurso inteiro revelou não é que a Bíblia é mentira, mas que ela é humana, complexa, histórica e, ao mesmo tempo, extraordinariamente viva. Reconhecer que houve edição, seleção, influência política e interpretação ao longo dos séculos não apaga o sagrado que pulsa dentro do texto. Pelo contrário, torna a busca por esse sagrado mais honesta e mais corajosa. O teólogo Walter Brueggemann, em The Bible Makes Sense, defende que o texto bíblico sempre foi um campo de tensão, debate e revelação em processo, nunca um monumento fechado. Questionar versões manipuladas de Deus não é perder Deus, é recusar-se a caber numa versão pequena demais do divino. Talvez a fé mais verdadeira não seja aquela que nunca tremeu, mas aquela que tremeu, olhou para o abismo, fez as perguntas difíceis e escolheu, com os olhos abertos, continuar buscando. Porque no fim, o que nos define não é a certeza que herdamos, mas a coragem com que decidimos pensar por nós mesmos.